Prefeito, o senhor falou em serviço funerário. Eu queria falar da concessão que o senhor fez dos cemitérios administrados pela cidade. E aí, quando você vai olhar para os números, eles cresceram absurdamente de valores. Então, você tinha, por exemplo, no critério popular, você tinha caixão, por exemplo, que custava R$ 147. Hoje, ele está em 672. Vou falar, por exemplo, de um outro número. A sala para velório era de R$ 35, o mais barato. Agora é de 523. Nossa. Dependendo da conta, dá 400% de aumento. Qual foi o critério que o senhor utilizou para poder fazer essa concessão, aumentando tanto o valor para as pessoas que têm muito pouco dinheiro? Natuza, primeiro, quando a gente fez a concessão e a nossa experiência de concessões na cidade, que a gente está liderando, né, no nosso país, as concessões e PPPs, que tem possibilitado o avanço da qualidade do serviço público. Você pega, por exemplo, a concessão dos terminais que eu fiz, né, tem a concessão do AMB. A gente teve agora a inauguração do maior centro de convenções da América do Sul. Pela concessão que a gente fez, 1,5 bilhões de investimento teremos lá no AMB. Já fizeram 620 milhões, está em processo e concluiu 1,5 bilhões de investimento. Então, a gente vai ter ali uma situação muito melhorada e, além disso, a gente recebe 12,5% do valor da empresa que está fazendo aquelas situações. O serviço funerário é a mesma coisa. Era um problema. A gente fez a concessão, está previsto no contrato a reforma das agências funerárias, dos cemitérios. Lógico, não tem tanto tempo, isso tem um processo para poder concluir. O que está previsto no contrato? Que eu fiz questão de fazer a colocação no contrato. E que bom, que aqui vocês já checam tudo na hora. Isso é ótimo, né? Isso é maravilhoso. O que está no contrato? Preço congelado dos pacotes. Quais eram os pacotes? Eu não vou lembrar exatamente qual que era o nome dos pacotes, mas a gente tinha lá o pacote ouro, prata, bronze, alguma coisa assim. Eram outros nomes, mas... Era standard simples. Isso. E uma série de outros aqui. Isso. Esses preços, todos eles congelados. E ainda teria que dar um desconto de 20% para o velório social, para as pessoas mais pobres. Esse preço é de 2019. Então, eles têm obrigação, está em contrato de congelamento para esses pacotes. O que acontece? Se uma pessoa chegar lá e falar assim, eu não quero nem, acho que são 6 pacotes, não é isso? Não fica claro. Não fica claro que são 6 pacotes. Acho que é isso. Acho que eram 6... Eu estou com os dados da prefeitura. 6 pacotes. E o que acontece? Se a pessoa escolher um desses pacotes, é aquele preço que está ali congelado. O preço... Mas, prefeito, antes de congelar, aumentou absurdamente. Por exemplo, uma pessoa que não tem... Não, prefeito, eu estou com os números da prefeitura. Olha só, o que a prefeitura me informou, chama tabela 3, Cidade de São Paulo, Governo. Preços máximos por tipo de caixão adulto. Páginas de 12 a 14. O que está aqui é o seguinte, antes, uma pessoa muito pobre que perdesse um ente da família poderia enterrar esse ente da família sem pagar absolutamente nada. Hoje, essa mesma família que precisar enterrar um outro ente querido vai pagar no caixão, todo o resto ela não paga nada, mas ela paga no caixão R$ 566. Essa pessoa não tem esse dinheiro. Não, pera um pouquinho, Natuza. Para as pessoas pobres, ela tem o funeral gratuito. Inclusive, eu aprovei uma lei que a gente coloca agora, inclusive, a cremação dentro desse pacote. Aí tem o valor que é o social, onde tem 20% de desconto depois de feita a concessão. Está aqui. O que pode acontecer? Tem o sepultamento, mas não tem o caixão. O caixão custa... Isso aqui é uma tabela da prefeitura. Eu conheço exatamente. Cada detalhe da prefeitura que você me perguntar, eu conheço eles. Então, a prefeitura informou errado? Não, talvez a gente esteja falando coisas diferentes. Os pacotes, eu te garanto que está no contrato que eles teriam o preço congelado e ainda com 20% de desconto para o enterro social. Mas olha só... O que pode acontecer? Se você comprar separado, os itens separados, aí você não tem dentro dos pacotes, aí você vai ter os valores diferenciados que eles vão colocar para você escolher ali o preço que você quer. Mas os pacotes, que sempre foi aquilo que a prefeitura fez de oferecimento para esse tipo de serviço, né?
está previsto no contrato da concessão aquele preço congelado e ainda com 20% de desconto. O pacote social? 20% de desconto. 20% de desconto, mas ele não pagava nada. Não. É diferente, ó. Tem o social e tem aquele que é... O social e tem o popular. Eu estou falando do social. Aqui na tabela da prefeitura, o social, prefeito, está isento de praticamente tudo. Mas a venda unitária do caixão, você está falando de pacote, mas eu estou falando da unidade de cada um desses serviços, tá? Só para a gente poder comparar laranja com laranja. A gente está comparando coisas iguais aqui. Se o senhor entra com pacote, a gente não vai saber o que integra o pacote, o que está dentro, o que está fora. Pois bem, a venda do caixão, hoje, é cobrada a unidade 566 mil. Mas eu posso ir para outros números se o senhor quiser. Até o estacionamento, que antes era de graça, agora é cobrado. A cremação era de 204, a popular é mais barata, não é a social. Agora é de R$ 850, um aumento de 316%. Eu fico com a impressão de que nem morrer em paz o paulistano consegue, prefeito. Porque a família tem que pagar uma boa quantia de dinheiro. O que tem na concessão, Natuza, nós temos na concessão as regras bem estabelecidas, que são os valores congelados e 20% de desconto. Isso é o que está previsto. Se a concessionária fugir daquilo que está previsto em contrato, que eu fiz questão de colocar em contrato isso, ela está cometendo uma ilegalidade e ela vai ser punida por isso. Vai ser até descredenciada e perder a concessão. O que foi feito pela minha gestão, o que eu fiz foi para melhorar o serviço, mantendo o preço que já era praticado nos pacotes, não me engano, 6 pacotes, e ainda 20% de desconto no enterro social. Isso é o que está previsto em contrato. Candidato, vamos falar, o senhor falou das obras, que brigam muito com o senhor porque quebrou a cidade inteira. Eu me incluo nessa categoria de pessoa que no final eu preciso dela para chegar aqui. Mas, obras mesmo, teve uma série de intervenções em algumas das avenidas que são mais pulsantes aqui para algumas regiões importantes da cidade, em especial no último semestre do ano passado, tinha muita coisa quebrada mesmo acontecendo, era a véspera da eleição. E aí abriu-se um flanco de questionamento. O senhor é, segundo nossas pesquisas aqui, o prefeito que mais contratou obra emergencial em São Paulo desde 2009. É um recorde, não existe alguém, até porque o senhor tinha um volume de caixa muito grande para gastar. Ninguém conseguiu fazer tanto contrato de obra emergencial quanto o senhor. E aí a gente tem um problema, que é o problema, quando eu digo um flanco que se abriu, muita gente passou a olhar esses contratos que são firmados sem licitação, sem percorrer o caminho da Lei 8666, que o senhor citou aqui agora, que de fato é demorado. Algumas licitações podem levar meses, mas o senhor acabou transformando a contratação emergencial meio que é a exceção emergencial em regra, a ponto de o Tribunal de Contas do município ter falado: prefeitura, por favor. Então, se vai fazer um contrato emergencial, tem que avisar antes. E depois, em abril, o senhor falou: gente, chega, deu disso aí, porque vai me dar trabalho. E está dando. Eu quero entender por que o senhor optou por essa prática. Era pressa para escoar o dinheiro, não dava tempo de fazer as intervenções que o senhor julgava importantes na cidade no prazo menor que o senhor tem, por conta, inclusive, da eleição. Chega uma hora que a lei te impede de fazer desembolso. Por que essa opção tão forte por um regime que oferece menos proteção para o dinheiro do contribuinte e, inclusive, para o próprio prefeito, que agora passa a responder aí uma série de questõezinhas que a gente pode analisar depois? Eu não estou respondendo nada, não tem nada de ilegalidade nisso, Dani. É muito bom a gente colocar isso, né? Porque houve uma matéria do UOL falando que talvez as empresas combinariam o desconto. Não tem nada a ver com a prefeitura, né? Só para aproveitar aqui a oportunidade. Não é a única, né? O Tribunal de Contas do município está investigando, de fato, favorecimento ilegal e a suspeita de que havia conluio, né? Que aí são as empresas que se acertam para manipular o processo. As duas coisas estão sendo apuradas, mas Dani, eu vou devolver a palavra para o senhor. As minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do município 2021, 2022, 2023. Não foi aprovado em 2024 porque não acabou.
A Câmara Municipal já aprovou as minhas contas 2021, 2022 e só não aprovou a 2023 porque não chegou lá na Câmara Municipal. Pela primeira vez na história, a Câmara Municipal aprovou as minhas contas com louvor. Com louvor. Como eu queria que tivesse uma matéria sobre isso, né? Eu fiquei torcendo. Falei, eu vou abrir o jornal, algum jornal vai dar algo inédito, né? Que eu tive as contas aprovadas com louvor. Então, primeiro é importante colocar isso. A gente sabe da rigidez, que é o Tribunal de Contas do município, né? E da rigidez que é a Câmara Municipal. Eu fui vereador 8 anos, eu sei. Eu fui relator de contas do Haddad e pedi, como relator de contas do Haddad, pedi já, inclusive, para não ser aprovadas por questão de problemas ali. Agora, o que acontece de obra emergencial? É importante a gente colocar isso. Fantástico você me perguntar. Obra emergencial é emergencial. Pega o investimento que a gente teve em 2020, então, 4 bi, agora são 18 bi. Mais de 400, vai dar o quê? 400%? Desculpa interromper o senhor de novo, mas então faltou planejamento? Porque, veja, se precisava de tanta intervenção urgente, emergente, faltou planejamento antes para detectar o problema quando ele poderia ser feito, com mais vagar, com uma licitação que garantisse maior economicidade e mais tranquilidade, inclusive para quem está assinando o papel, que no fim das contas pode ser que sim, porque a cidade não tem essa capacidade de investimento, né? É importante que vocês reconheçam que eu elevei a cidade com uma capacidade de investimento. Isso é um fato concreto, real. Eu consegui elevar. Não caiu do céu. A anistia da dívida que o senhor já citou. Aí. Não só isso. Aquilo ali nos dá uma economia, é importantíssimo, 3 bilhões por ano. O orçamento de investimento desse ano são 18 bilhões. Vieram para a cidade de São Paulo 57 mil empresas de 2021 até junho desse ano. 57 mil. Só essas empresas que vieram para São Paulo, que elas estavam em outros estados e municípios, mudaram para São Paulo. 57 mil, Dani. Nos trouxe uma arrecadação de 1 bilhão 540 milhões. Sabe quantas abriram novas? Já está a Sadia ali checando se é verdade. Quiz. Abriram novas 458 mil empresas de 2021 até junho desse ano. Então, a gente, mesmo reduzindo impostos, aumentamos o imposto. Agora, só é importante, Camarote, responder, porque esse tema aqui é só um minutinho. Não. Quando detecta uma obra emergencial, quem vai lá verificar que ele é acionado pela subprefeitura é o engenheiro de carreira e a Defesa Civil. É ele que detecta. E aí imagine você, Dani. A Defesa Civil detectou ali que tem uma encosta, a casa está com risco de cair e pessoas morrerem. O que você faria como prefeita? Perfeito. Eu não vou pedir para você responder, né, só para fazer... É óbvio que tem que cuidar. Quanto custa uma vida? Mas é porque mesmo, por exemplo, na questão social, né? Uhum. Na ação social também escalaram muito. Foi uma decisão de gestão. É o que parece, né? Quando você vai olhar os números todos. Mas eu não quero tomar o tempo do camarote, a gente está acelerando aqui. Eu queria só que o senhor falasse a respeito desse que é apontado como seu compadre, tem uma relação muito próxima e que tem uma firma, e a firma dele levou 40 milhões... em contratos emergenciais. Não levou não, Dani. Em contratos emergenciais. Não, o senhor pode escolher o verbo, né? Foi escolhida para executar 40 milhões e isso também se tornou munição. Segundo, inclusive, foi noticiado em primeira mão pela Folha de São Paulo. Prefeito, eu vou só pedir para o senhor responder brevemente, senão o camarote não vai ter condição de fazer a última pergunta. Muito rápido. O fato dele ser padrinho de crisma da minha filha não deixa com que ele seja impedido de prestar serviço. A empresa dele presta serviço há 20 anos, mais de 20 anos. Prestou serviço há muito mais de 20 anos. Para a Erundina, para o Maluf, para o Haddad, para o Kassab. Não tem como assim, a pessoa, não, é meu conhecido, tem que ir embora de São Paulo. É um baiano que veio da Bahia aqui, como tantos e tantos nordestinos, lutar e batalhar e botou a tua empresa... Uma empresa que está há muitos anos. Agora, tem alguma coisa de ilegal na obra? Não tem. Tem alguma coisa de superfaturamento? Não tem. Tem porque o meu concorrente fala, não, ele é padrinho de crisma da minha filha. Gente. Candidato, rapidamente, o senhor fala que está fazendo o maior programa habitacional da história, né? 100 mil habitações para entregar. 72 mil entre entregues em obras e contratadas. Tá. Aí a grande questão é essa. Até agora, só 10 mil, segundo a Coab, foram entregues. Como é que o senhor explica isso? Foram entregues. Não, mas só 10 mil. Então não dá para chamar... A Luísa Erundina, esse prefeito, entregou no período dela, equivalente ao seu,
3 vezes mais, de 27 mil. Não vou te contestar, Camarote, mas é... O senhor vai entregar essas 70 mil, 100 mil, como o senhor chegou a já verbalizar, até o final do seu mandato? Sim, entre entregues em obras e contratadas, com dinheiro já reservado e rubricado. Não, mas aí esperar, mas então não vai ser concluído, não é o maior programa, não vai entregar em 4 anos. É o maior programa, como não? Contratado. O Haddad, em 4 anos, entregou 5.500, pegando o ano inteiro, inclusive com o governo federal junto. Não teve nem pandemia. A gente está fazendo o maior programa habitacional da história da cidade de São Paulo. Entregues foram muito mais de 10 mil, muito mais, e cada entrega dessa é uma alegria. Informação... Sim, informação oficial. A gente fez muito mais de 10 mil entregas. Em obras, já tem outras dezenas de em obras e contratadas. 72 mil, são dados oficiais da Prefeitura de São Paulo. Está em obras. Lógico, para a gente fazer uma reforma na nossa casa, demora. Para fazer uma construção, demora. Né? Então, com o ajuste financeiro... E outra coisa, sabe quanto de recurso fora ou emprestado? 0. Tudo dinheiro da Prefeitura de São Paulo. Do recapeamento, né, que eu falei que a gente já fez mais de 4 mil quilômetros, mais do que daqui na Venezuela. Tudo dinheiro nosso. A gente conseguiu reestruturar o caixa da cidade de São Paulo e estamos fazendo essas entregas. E é uma alegria você ir lá entregar uma chave e a pessoa feliz da vida, chorando, eu choro junto. O que é uma pena, porque o programa acaba antes que eu conseguisse falar do meu predileto, que era o plano diretor. Mas fica para a próxima vez. Vamos falar que eu fiquei sabendo que tem galera que não sabe o que é uma ZEIS, não sabe o que é uma ZEPAN, não sabe o que é uma ZECOR. Fica para o próximo. Eu preciso encerrar, prefeito, porque todos os outros candidatos têm que ter o mesmo período, o mesmo tempo de entrevista. Eu disse para o senhor que acabaria rápido, mais rápido do que o senhor imaginava e, de fato, acabou. Mesmo. Agradeço muitíssimo a sua vinda aqui para explicar os seus projetos para a cidade. Uma boa noite para o senhor. E nós terminamos aqui a nossa entrevista com o prefeito, candidato à reeleição, Ricardo Nunes. E amanhã nós vamos entrevistar o candidato Guilherme Boulos. Boulos, que é do PSOL. E a gente conversa amanhã com os nossos roteiros aqui em punho. E a gente se encontra às 10h30 da noite. Muito obrigada por sua companhia. Até amanhã.